Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, por esta pausa em que paramos para respirar, em que deixamos os nossos problemas, as nossas inquietações, dificuldades, para meditar na tua palavra e encontrar resposta. Muitas vezes, respostas que consolam, outras que confrontam, mas estamos caminhando. Estamos caminhando, estamos rompendo, estamos amadurecendo. E em nome do Senhor Jesus, profetizamos que somos os que não retrocedem jamais. E que nenhum de nós há de se perder. Em nome de Jesus. Amém? Eita, 18 horas já começa a olhar o relógio, que bênção, hein? Josias, cadê você, Josias? Sentindo sua falta da Mary? Uai, tô entendendo não? Deus abençoe. Gente, eu quero trazer para você uma palavra. Quando o Senhor Jesus fez um alerta, Leda, boa noite, Deus abençoa. Lá em Lucas, capítulo 17, quando Jesus fez um alerta para o povo, ele chama a atenção do povo, ele dá como é que eu vou explicar? Ele dá uma cutucada no povo, falando assim, olha, lembra da mulher de Ló. Nos últimos dias, a gente fica naquela expectativa do que vai acontecer, sabendo que a volta de Jesus se aproxima, e a gente encontra ali Jesus fazendo um alerta para aquelas pessoas. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrar da mulher de Ló? E por acaso a mulher de Ló é referência para nós? Por acaso essa mulher serve de modelo, de exemplo? O que eu posso aprender com essa mulher? Uma mulher que errou na criação dos filhos. Como assim, pastora? Sim. Naquele tempo, a mulher era responsável para poder cuidar das filhas, para educar, para ensinar. E a mulher de Ló parece que não era muito firme, não. Por que eu falo isso? Porque quando Ló vai chamar os genros, os moços que iam se casar com a filha, eles são de Sodoma. Eles são da cidade. As raízes deles estão lá. Quando você vê as filhas de Ló embriagando ele para dormir com ele, o caso de incesto, para poder reproduzir, a gente olha os princípios, a gente olha o comportamento dessas moças e pensa assim, o que essa mãe ensinou para essas meninas? Que tipo de mulher era essa? Esposa de um justo. Esposa de um homem que temia a Deus, apesar de ter tido as suas inconstâncias, né? Mas era um homem de exemplo. A Bíblia fala que chama ele de o justo Ló. Ele era referência. Ele era uma pessoa conhecida e respeitada na cidade. E de repente, né, ele fica sabendo que a cidade vai ser destruída, porque a maldade dela chegou até o Senhor, estava insuportável. O índice de promiscuidade era algo assim, intenso. E chegou o dia do acerto de contas daquela cidade. Chegou o dia que o Senhor ia exercer o juízo. Porém, Ló era um homem justo. E Deus dá ordem aos anjos para tirá-lo com a família de lá. Mas o que a gente percebe? Vamos lá? Em Gênesis 19. Primeiro a gente percebe que na hora de sair, Ló dá uma vacilada. Talvez confuso, talvez inseguro, né? Um certo receio, apego, tinha tudo ali, se estabeleceu ali. Tinha casa, patrimônio, as filhas iam se casar. De repente, quando está estabelecido, apesar de não se conformar com o sistema daquela época, com o comportamento daquelas pessoas, mas ele estava lá. E quando a cidade está para ser destruída, a Bíblia fala que os anjos tiveram que puxá-lo à força. Mas eu quero te chamar a atenção para duas coisas.
quando os anjos perguntam para ele se ele tinha mais alguém na cidade. E aí ele fala que ele tem genros, tem os filhos, tem as filhas. E os anjos dão um alerta: olha, se tiver mais alguém seu, algum parentesco, tira daqui, porque nós estamos para destruir a cidade. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Bem, nós entendemos aqui que Ló recebe o escape, o livramento, porque Abraão estava na brecha por ele. Abraão era um reparador de brecha. Ele estava intercedendo. Aliás, esse é o texto que deu origem ao nosso grupo lá dos reparadores de brecha. O poder da intercessão. A família de Ló, a esposa, os filhos, genros, olha isso aqui. Genros, filhos ou filhas, alguém que tivesse ali, qualquer pessoa que tivesse ali, que tivesse parentesco com ele, receberia o escape, o livramento, por causa de Ló, que era justo, e por causa da intercessão de Abraão. Bem, nós já falamos sobre isso, o poder da intercessão. Por isso que o inimigo faz tudo para que você exerça justiça própria, para que você se comporte como juiz, como advogado, contra aquele que está caído, aquele que está afastado. Porque Satanás sabe que se tivermos compaixão e começarmos a interceder, aquela vida vai ser alcançada por causa da nossa misericórdia e da nossa intercessão. Então nós já falamos isso na live. Não cabe a mim e a você julgar o que deve, o que não deve, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. O nosso papel é de intercessor. E Ló tinha um intercessor fantástico, que era Abraão, que ali discutiu, argumentou com Deus até ter a certeza que os parentes dele seriam, livres e receberiam escape. Tá. Ló foi falar com seus genros, Gênesis 19, 14, os quais iam se casar com suas filhas. E lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló. Então mostra um pouquinho o quê? Que ele demorou um pouquinho para reagir, né? Ele estava meio acomodado. Eu não sei se ele estava esperando a família, como que estava o coração dele, com certeza apreensivo, porque ele se estabeleceu ali. Lembra quando os servos dele estavam brigando com os de Abraão e eles tiveram que se separar? Então, ele foi para lá, ele estava se estabelecendo, ele tinha um nome, ele tinha patrimônio, as filhas iam se casar, ficou meio perdido. Aí o que eles dizem? Depressa, olha os anjos, leva daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Deus estava para exercer juízo contra a cidade. A promiscuidade chegou até o Senhor no limite que não dava mais para segurar. Bem, nós entendemos aqui também que a misericórdia do Senhor também tem limite. Ela se renova a cada dia, mas tem limite. Foi chegando o clamor, foi chegando a situação até o Senhor, até que chegou a hora do basta. Agora basta. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas, como que eu posso fazer alguma coisa sem falar com Abraão? Porque a partir dele, a descendência será numerosa. Eu tenho um acordo com Abraão. Ele compartilha com Abraão o plano dele, o que ele vai fazer. Abraão intercede e agora Ló é alcançado. Mas eu quero te chamar a sua atenção para mais uma coisa aqui. Assim que os tiraram da cidade,
Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja, por amor à vida, não olhe para trás, e nem pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Bem, ele sabia do juízo de Deus sobre a cidade. Ele sabia que tinha chegado a hora. A palavra do Senhor diz aqui que mesmo sabendo, os anjos tiveram que arrastá-lo. Tiveram que sair puxando ele, a mulher e as filhas. Ló, porém, disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Olha só, ele dando, em vez dele ir calado, ele negociando. Aqui perto tem uma cidade pequena, tá tão próxima que dá para correr até lá. Me deixe para lá mesmo. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Você já notou que tem gente que tem sempre que argumentar? Você já observou que tem pessoas que querem sempre fazer as coisas do jeito dela? Quer mudar as coisas? Vamos lá. Está bem, atenderei seu pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer até que chegue lá. Bem, eu quero que você entenda uma coisa, nós vamos lá para frente, no verso 26. Por que Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló? Mas, olha só, assim que destruiu as cidades e toda a planície, com todos os habitantes e a vegetação, a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. O que eu aprendo com uma mulher dessa? Por que Jesus se lembrou dessa mulher e olhou e colocou ela como exemplo? Uma mulher que na hora que tinha que seguir em frente, ela olhou para trás. Uma mulher que para sair da cidade, ela estava tão apegada que os anjos tiveram que sair arrastando. Uma mulher que não teve discernimento e entendimento que era hora de sair, de correr. Sair com a roupa do corpo, não se apegar a nada. O que eu aprendo com essa mulher? Por que Jesus disse para nós, lembrai-vos da mulher de Ló? Por quê? O que eu vou aprender com ela? Bem, o que eu quero dizer para você? Ela tem muito para ensinar. Ela tem muita coisa para nos mostrar. Primeiro, precisamos ter discernimento. Não adianta você ter fé, orar, se na hora que Deus quer te falar ou mostrar alguma coisa, você não sabe discernir o que é de Deus e o que não é. E aí, como que eu faço para discernir? Eu preciso meditar e conhecer a palavra. Porque o discernimento vai vir, vai me mostrar. Isso é contra a palavra. Isso é uma quebra de princípio. Você está atropelando um princípio. Você está removendo uma lei que não pode ser removida. Eu vou discernir entre o bem e o mal. Eu vou discernir entre o santo e o profano. Eu vou discernir entre o que é alma e o que é espírito. E aí, ele faz o seguinte: o que eu vou aprender com ela? Que na hora de tomar uma decisão, mesmo sendo uma decisão dolorosa, mesmo sendo uma decisão difícil, todo mundo passa por um momento na vida que tem que desapegar de alguma coisa para seguir em frente. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Desapegar de algo material, desapegar de um relacionamento, desapegar de um sentimento, de um trauma. São situações que ficaram lá atrás, mas que continuam me controlando. São situações que dizem respeito ao passado, que não podem mais estar no presente, não cabe no presente, não cabe no novo tempo, não cabe na nova etapa, mas eu tenho dificuldade de desapegar, de renunciar.
Já viu mulher? Não sei se você é assim quando guarda roupa. Ah, gente, quanto tempo eu guardava roupa esperando emagrecer? Era 10 anos, e não estou exagerando não. Tem roupa que eu gostava e aí engorda. Eu ficava 10 anos esperando, um dia eu vou usar. Caiu de moda, não se usa mais, passou, mas estava ali guardada. Estava ali, um dia eu vou usar, eu vou emagrecer. Gente, quando emagrecer é um novo tempo. Eu busco outra coisa. Ah, não, mas eu tenho apego, porque foi fulano que me deu. Porque eu comprei numa época assim, porque eu fiz assado. E vai acumulando coisas que são do passado e que não cabem mais no presente. Opa, mas sentimentos também. Tem coisas que nós carregamos, que é excesso de bagagem, que pesa, que dificulta a caminhada, que atrasa a bênção, que estraga ou congela, paralisa o processo, mas eu tô segurando. Eu vou segurar. Porque lá atrás eu usei, porque lá atrás eu comprei. E a gente começa a reter. E não é só isso. Mágoa. Fulano me humilhou, fulano me magoou, fulano me machucou. Passaram-se 10, 20 anos, a pessoa sente até a dor daquele momento. A pessoa se lembra direitinho a hora, olha o nível do ressentimento. Pastora ainda fala assim, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava com uma roupa assim, fulano estava com uma roupa assim, e aí eu não consigo esquecer. E o que acontece? Tá parado no tempo. Por quê? Tá congelado, porque não consegue desapegar. E o pior de tudo, por ela não conseguir desapegar, pelo vínculo que ela tinha emocional, pelo vínculo que ela tinha com as coisas, o que aconteceu? Morreu, paralisou. Ela perdeu a oportunidade de recomeçar em outro lugar. Ela perdeu a oportunidade de seguir em frente com a família, o que é pior. Ela escolheu ficar. Ela escolheu se apegar ao passado. Ela escolheu segurar aquele momento. Se ela tivesse obedecido, se ela tivesse tido discernimento, lá na frente, as filhas não teriam embriagado o pai, tido relação sexual com o pai, e não teria nascido aquela descendência que perseguiria Israel, que seria uma pedra no sapato de Israel. Tudo seria diferente. Tem situações, tem escolhas que temos que fazer que vão refletir lá na frente. Tem hora que eu preciso abrir mão da religiosidade. Já falamos sobre isso na live. Ir na igreja é uma coisa, frequentar culto é uma coisa, ter intimidade com Deus é outra. Cantar, pregar é uma coisa, conhecer Deus de perto é outra. Discernimento e sabedoria do alto é para quem tem tempo a sós com Deus. É para quem ouve a voz de Deus. É para quem conhece a voz do Pai. O religioso não. O religioso, ele se apega à doutrina, ele se apega ao ritual. Um religioso é capaz de deixar de receber uma bênção, porque a pessoa não alinha com o que ele pensa. Eu me lembro de uma vez, acho que até o Valdec, que veio me falar no final do culto, que nós recebemos um visitante na igreja. E aí, quando o visitante viu que era eu que ia pregar, eu acho que foi com o Valdec, ele falou assim, de jeito nenhum que eu não vim na igreja para ver mulher pregar, porque eu não aceito isso, e ele foi embora. Eu já tive pessoas que deixaram de receber a palavra porque eu estava de calça comprida. Então o religioso, ele se apega a coisas mínimas, né? Ele coa um mosquito e engole um camelo, como a Bíblia diz. Não é isso? E o que ele faz? Ele perde a oportunidade de recomeçar,
de ver o novo de Deus. Ele não tem discernimento, ele não tem a revelação. A mulher de Ló tinha uma religião, porque o marido era justo. Ela tinha uma religião, ela tinha um ritual. Mas na hora de abrir mão, ela não teve discernimento para entender que Sodoma e Gomorra já era. Tinha que seguir em frente. Ou você segue em frente, ou você olha para trás e morre. E aí, presta bastante atenção aqui. O que eu tenho para aprender com uma mulher dessa? O que Jesus queria me dizer? Jesus quis dizer o seguinte: cuidado com seu envolvimento com o mundo. Ei, Valdec, você tá aí, né? Lembra disso, Valdec? Lembra desse episódio? O Valdec lembra de todas as minhas histórias. Mas foi com você, não foi, Valdec, que ela falou? Mas aí o que acontece? Tá vendo? Olha só. Presta bastante atenção. O que Jesus quis dizer ali? Cuidado com o apego a esse mundo. Cuidado com alguns princípios, cuidado com rituais, cuidado com ressentimentos, cuidado com situações que podem comprometer o meu encontro com você. Por que a igreja, muitos têm medo da volta de Jesus? Porque estão apegados olhando o mundo. O apego com as coisas do mundo podem comprometer. Tem muita gente, querido, na nossa geração, que já virou estátua de sal. Que já não tem mais o que pensar, já não sente a presença de Deus, já não tem discernimento, já não tem desejo de crescer, de seguir em frente, já não tem prazer na casa do Senhor. Eu estava assistindo outro dia uma notícia, eu vi o título, eu não assisti a notícia, de uma pessoa que ele fez sucesso no meio, né, no mundo, no YouTube, ele fez sucesso expondo toda a sujeirada da igreja, os escândalos, né, comentários, aí ele joga aquilo na telinha, espalha, como se estivesse vingando e fala mal da igreja e mancha a igreja. E aí ele fala, é por isso que eu não estou na igreja. Ele virou uma estátua de sal. Ele congelou, ele morreu espiritualmente. Ele se apegou tanto às coisas erradas que ele viu, que ele usa aquilo de muleta, de argumento para atacar a igreja do Senhor. E ele acha que ele está fazendo um grande papel. Ele acha que ele está fazendo, que o que ele está fazendo é missão. Então uma coisa que ele fica sabendo, ele joga na rede, espalha, faz aquele barulho e justifica. É por isso que eu não estou na igreja. Então tem muita gente que está como a mulher de Ló. Ficou olhando para trás, atenção, apego ao mundo, apego aos traumas, apego às feridas, e aí acaba ficando paralisado, não vai para frente. Isso pode acontecer com a vida espiritual, pode acontecer com relacionamento, pode acontecer na família. Eu já vi filhos que vão embora de casa e a mãe passa 20, 25 anos de olho no portão esperando o filho voltar. Eu vi isso na minha família, eu vi isso na minha casa. E a pessoa morreu sem ver a volta do filho que tinha ido embora. Então tem muita gente que tem que sair, tem que tomar uma atitude, tem que sair fora, mas está ali. Ele termina de ir para o culto, ele termina de assistir uma live, ele termina de ouvir uma ministração. A palavra fica na superfície, na emoção, daqui a pouco ele está lá pescando o passado de novo. Daqui a pouco ele está lá, nem existe mais a cidade, é só cinza, é só resto, é só entulho, é só fumaça, mas ele está focado lá, se lembrando do que perdeu, do que não deu certo, do que não funcionou, e aí como que ele vai viver o novo de Deus? Não tem jeito. O que mais aqui? Presta bastante atenção. O que a Bíblia diz e o que o Senhor diz? Vamos lá para Filipenses? Filipenses 3,12. Quando Paulo fala, chega uma hora que a gente tem
que esquecer das coisas que ficam para trás e avançar para o que está lá na frente. Sabe qual é o problema do que nós estamos vivendo? Nós estamos passando por momentos difíceis, a pandemia, a corrupção, né? A crise financeira, que acaba trazendo crise de relacionamento, crise familiar. Mas tem muita gente que a crise vai passar, esse momento vai passar, porque nenhuma tempestade é eterna, mas a pessoa nunca mais vai conseguir reagir. Aquilo fica tão intenso para ela, ela mergulha tanto naquela situação que ela não consegue sair, vira areia movediça, sabia? Tem trauma, tem situação, tem palavras que disseram, tem coisas que vira areia movediça. Quanto mais a pessoa mexe, mais ela afunda. Se nós não entendermos que chega um momento que eu tenho que pular de etapa, eu tenho que passar para frente, eu tenho que mudar de ciclo, eu tenho que desapegar a mágoa, ao ressentimento, à dor, ao mundo, porque lá em Efésios, lá em Colossenses 3, fala o quê? Que eu devo buscar as coisas lá do alto, não é isso? Porque eu já morri em Cristo, mas não, eu estou na igreja, eu estou assistindo o culto, eu sou religioso, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu participo da escola dominical, eu faço tudo direitinho, mas eu não esqueço o mal que me fizeram. Eu não consigo perdoar o fulano. Eu não consigo desapegar das coisas materiais. Eu não consigo liberar o meu passado. Eu não consigo esquecer o que fizeram comigo na infância. E aí eu passo a vida toda sem sentimento, estátua de sal, congelado. Eu não me relaciono, eu não sei me expressar, eu não tenho afetividade, não consigo confiar em ninguém, não consigo me envolver com ninguém. Eu estou preso lá atrás. Eu não consigo seguir em frente. Eu não consigo recomeçar. Eu não consigo viver o novo de Deus, porque eu acho que tudo que tinha para mim estava lá atrás. E agora eu não tenho força. Mas quem disse que é na nossa força? Eles só tinham que obedecer, eles só tinham que seguir as instruções e sair fora. E recomeçar em outro lugar. Mas não, ela olhou para trás. E na hora que ela olhou para trás, ali ela ficou. E o que é pior, as filhas seguiram em frente e fizeram a bagunça que fizeram. Então tem muita gente hoje que está estacionado no mesmo lugar. Endureceu, empedrou, o coração endureceu. Não consegue acreditar nas pessoas, não consegue acreditar na igreja, no irmão, na família. Duvida até que Deus vá realizar as promessas. Empedrou, virou estátua de sal. Por quê? Porque na hora que tinha que sair fora, na hora que tinha que tomar uma decisão, na hora de crescer, na hora de aceitar o desafio, não deu conta, porque estava envolvido demais. Então, amado, nesses dias, nós precisamos entender isso. Não dá, a vida está passando, não dá para a gente ficar na janela, como a minha mãe dizia, olhando para o horizonte, né? Só pensando no passado. Presta atenção, no dia de hoje, ou esta semana, quantas vezes você se lembrou do passado e ele doeu? Gerou um constrangimento, um incômodo, coração fechou, entristeceu, vem o medo, vem a insegurança. Na maioria das vezes, quando nos apegamos ao passado, ele pode nos levar a nos tornar uma estátua de sal. Como também pode ser o contrário, pode me estimular a lutar, a romper, né, a recomeçar. Mas o que eu quero falar para você hoje é aquela mulher, por ela ter escolhido, por ela não ter conseguido desapegar do que era necessário desapegar, ela não só morreu, como ela comprometeu a descendência dela. Porque se ela tivesse sobrevivido, aquelas meninas não teriam tido aquela ideia de embriagar o pai e dormir com ele para poder gerar filhos. Sabe o que eu aprendo com isso também?
que as nossas escolhas vão afetar as pessoas à nossa volta. Quando eu preciso fazer uma escolha, eu penso em mim. Mas eu preciso entender que as minhas escolhas vão afetar a minha família. Entendeu? A Vera está dizendo, hoje mesmo eu passei por isso, fiquei muito triste. Sim, Vera. Se a gente se apegar e começar a trazer a memória, às vezes que não deu certo, que perdeu, desamparo, rejeição, às vezes que fracassou, se nós nos apegarmos isso na hora que é para pular de etapa, que é para mudar de ciclo, a gente congela, a gente paralisa. Então, querido, se a direção você está orando, você está intercedendo, você está buscando, e a direção que o Senhor está te dando é, segue em frente, segue em frente. Recomece quantas vezes for necessário. Se o Senhor estiver com você, é vitória. Mas, quando eu olho para trás e eu congelo, quando eu olho para trás e o meu coração fecha, quando eu olho para trás e meu coração azeda, endurece, quando eu olho para trás e perco a esperança com o futuro, quando eu olho para trás e desanimo, desfaleço e chego à conclusão que comigo nada dá certo, nada funciona, tudo dá errado. Se eu começar a me envolver demais nesse pensamento, eu não vou conseguir seguir em frente. E tem mais, se o inimigo está agindo assim, e ele perceber que está me atacando, que está me atingindo, ele vai continuar batendo, 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 até eu cair por terra. Então só tem uma coisa a fazer. Senhor, é para ir? Eu estou indo. É para me levantar? Eu estou levantando. Tudo no momento certo e na hora certa. Nenhum passo precipitado. Nada. Nenhum passo sem o Senhor falar, é isso. Demore o tempo que demorar para esperar a resposta do Senhor. Não corra. Deixa Deus falar. Mas quando Ele falar, quando ouvir a voz dEle e entender, aí sim, é hora de correr. Consegue entender, amados, o que eu estou falando com você? Que o que o Senhor Jesus quis dizer é cuidado com os apegos. Cuidado com os apegos a esse mundo. Cuidado com os apegos ao passado. Cuidado, lembra da mulher de Ló, que não conseguiu renunciar, não conseguiu desapegar e acabou ficando para trás. A única coisa que fala dela é isso, que os anjos saíram arrastando eles, falando para não olhar para trás, ela olhou e virou uma estátua de sal. Que triste, né? Ser lembrada pelo Senhor Jesus como aquela a quem não se deve seguir o exemplo. Mas ficou lá para nós. Então hoje, eu vejo que a igreja do Senhor, ela está sendo chamada a tomar uma decisão muito séria. Correr para a direção do Senhor, ouvir a voz do Senhor, obedecer e não olhar para trás. Qualquer coisa que esteja no teu caminho, te roubando da presença do Senhor, qualquer coisa que esteja no teu caminho, que compromete a sua vida com Deus, é hora de abrir mão, desapegar e seguir em frente. Ah, gente, eu já vi tantas pessoas que tinham vida com Deus, pessoas que era exemplo, que era referência, aí se envolve num relacionamento errado e começa a cair, esfria na fé. De repente, eu quero te dar um exemplo aí pra gente orar, tá? Você sabe que a gente trabalha com mapeamento espiritual. E eu nem sei se eu já contei isso na live, mas já tem muito tempo. Se contei, foi no início. Eu acho que sim, quando falamos de mapeamento. Do rapaz que... Contei sim. Do rapaz que eu vi onde nós morávamos. Ele passava todos os dias com o pai. O pai era mecânico, ele também aprendeu com o pai. E eles passavam na hora do almoço, eles brincavam. Ele montava de cavalinho no pai, né? Ele ficava o tempo todo aquela alegria. Um rapaz crente, um rapaz de um bom testemunho, um rapaz trabalhador, um rapaz que era um exemplo de pessoa, né? E aí, esse rapaz conheceu uma moça.
E quando ele conheceu essa moça, passou uns 3 meses, a moça não respeitava a mãe, parou de estudar, ele estudava, parou de estudar, ela não trabalhava. De 3 a 6 meses, eu não me lembro o tempo, ele começou a destratar o pai, começou a brigar com o pai até no meio da rua, ele parou de trabalhar com o pai, ele largou os estudos, ele começou a se comportar, ter os mesmos pensamentos, sentimentos e comportamentos daquela jovem. Quando eu e o pastor fomos atendê-lo, no mapeamento, o que nós identificamos? O mesmo espírito maligno que a mantinha no cativeiro, agora estava agindo na vida dele. Por quê? Coríntios não fala que aquele que se junta a uma prostituta se torna uma só carne com ela? Como assim? Ela não era prostituta, mas fizeram uma aliança. Tinha um vínculo, tinha um relacionamento sexual, se tornaram uma só carne. Ele não pôde passar a unção ou levar o Espírito Santo para ela, porque ele caiu, ele estava em pecado com ela. Eles estavam se prostituindo. Mas ele recebeu o que ela tinha. E agora a vida dele estava toda amarrada. Sem emprego, desistir da escola, inimizade na família. E o mais interessante, a gente expulsava os espíritos malignos dela e ia para ele. Chegava, orava por ele, voltava para ela. Eles tiveram que fazer um trabalho de renúncia de algumas coisas para ser liberto. Então, o que eu quero te falar? Que tem muita gente que a vida está indo muito bem. Está tranquilo, está orando, tem vida com Deus, está dando certo. Mas aí conhece alguém, um relacionamento tóxico, um relacionamento às vezes até cruel, às vezes até violência física. E a pessoa começa a se envolver com alguém errado, começa a sofrer, mas ela não consegue sair daquele relacionamento. Está preso, está cativo, tem vínculo de alma ali. E o que acontece? Aí ela começa, não vem a culpa, não consegue mais orar, não consegue mais ler a palavra, não tem mais discernimento, não tem humildade para pedir ajuda, não consegue desapegar. E o que vira? Essa confusão toda aí que foi a vida dele. Então tem momentos que a gente precisa olhar e falar, peraí, tem alguma coisa errada. Eu preciso sair fora disso, eu preciso liberar perdão, eu preciso abrir mão desse sentimento, eu preciso deixar o meu passado para trás, eu preciso deixar de ser religioso e realmente ser verdadeiro, ter intimidade com Deus. Eu preciso mudar de vida, eu preciso passar de etapa, senão vai ficar igual aquele joguinho antigo de videogame. Estou sempre tentando passar de fase e não consigo. Tem gente que está na mesma fase, ó. Hoje é outros jogos, eu vejo os meus filhos. Mas quando Samuel, Paulo e Cris eram pequenos, era o Super Mario. E eles ficavam a semana toda tentando passar de fase, era uma luta. Tem gente que está assim na vida real. Não passa de fase de jeito nenhum. Está sempre tropeçando ou caindo num abismo e voltando para trás. Não consegue recomeçar. Por quê? Tem alguma coisa, alguma bagagem, algum peso extra lá de trás que eu preciso liberar e seguir em frente. Eu preciso desapegar de sentimentos venenosos, desapegar do amor ao mundo, do apego ao mundo. Eu preciso recomeçar em Deus. Deus me dá uma nova oportunidade, Deus tem misericórdia, me dá uma nova chance, eu preciso aproveitar. Eu não tenho que passar a vida toda mergulhado no passado, olhando para trás e chorando, lamentando. Tem gente que adora olhar para trás e se sentir coitadinho. Não, eu preciso reagir. Eu tenho que parar com essa história de usar a desculpa do outro para justificar o meu erro, a minha realidade. Eu sou eu, fulano é o fulano. Já pensou? Eu escuto tanta coisa, eu vejo tanta coisa. Já pensou? Se eu me deixar influenciar por tudo que eu vejo e ouço, onde que eu vou parar? Então, amado, o que nós aprendemos com a mulher de Ló? Que não adianta ter religião, é preciso ter intimidade. Que na hora de seguir em frente, não tem que ficar gemendo e olhando para o passado. Eu preciso ter a coragem de recomeçar, que seja do zero, mas sabendo que é na dependência do Senhor. E eu preciso entender que as minhas escolhas vão afetar as pessoas à minha volta.
família, filhos. Eu posso até passar, eu vou passar o meu dia, um dia eu vou morrer, mas eu vou deixar um legado. Vou deixar um legado para os meus filhos. E pode ser um legado terrível. Eu posso repetir a história do meu pai, da minha mãe, uma história cruel, como eu posso realmente começar um novo tempo. Quero terminar te contando um outro exemplo. Eu amo os exemplos. A gente estava rindo outro dia do meu pai. Meu pai foi filho adotivo. Meu pai só comia quando todo mundo comia. O que sobrava nos pratos, ajuntavam e davam para ele, para a irmã dele. Uma vez pegaram as calças do meu pai e cortaram, fizeram bermuda. E ele, criança, perguntou por que estava cortando tudo. E falaram para ele, você rola demais na terra. Você suja demais, é para economizar. E cortaram todas as calças dele. Ele já apanhou, ele dormiu em paiol, não sei se você sabe o que é paiol. Ele sofreu muito e passou muita fome. E meu pai tinha uma coisa que a gente ria muito. Não na frente dele, é claro, mas a gente olhava um para o outro assim, ficava, meu Deus. Às vezes ele terminava de comer e se ele deixava alguma coisa, uma carne, alguma coisa no prato, ele falava assim, ô filha, você quer? O pai não comeu não, tá limpinho. E isso quando ele não tinha vontade de guardar de novo na panela. E a gente ficava eca, né? Nossa, que horror! Só não falava com ele, mas a gente ria por trás. Mas é porque o meu pai nunca conseguiu esquecer a maldade que fizeram com ele. Ele nunca conseguiu esquecer o passado dele. Meu pai morreu com câncer. Meu pai morreu e muitas vezes eu falei para o meu pai de perdão. Meu pai sofreu muito. E muitas vezes nós ouvíamos as histórias que o meu pai contava. Do passado e da infância. Sabe, amados, toma muito cuidado. Toma muito cuidado para você não se tornar como a esposa de Ló. Que morreu, que ficou no meio do caminho, que não viveu o recomeço, que não viveu o novo de Deus, que não experimentou a nova fase que viria pela frente e que deixou ainda sequelas terríveis na família, porque na hora de agir não soube agir. Na hora de escolher não soube escolher. Amém, queridos? Chega de carregar resto, chega de carregar bagagem antiga, chega de carregar roupa velha, né? Abre mão do excesso, abre mão do lixo, abre mão de tudo aquilo que te faz olhar para trás e enfraquecer, e desanimar, e perder a força de seguir em frente. Amém? Vamos à nossa oração e aprendemos hoje, né? Religião não salva ninguém. Se continuar apego ao passado, eu vou passar pela vida mancando, me arrastando e vou acabar morrendo no meio do caminho. 1 minuto? Tem alguma coisa aí do passado que está te impedindo de seguir em frente, de romper? Culpa, vingança, ressentimento, medo. Abre mão do passado e olha para frente. Deus tem coisa nova para fazer. Tá doendo. E tudo que você precisa fazer Respirar. é respirar. Pegar fôlego para correr, porque tem muita coisa boa vindo aí. Respira. Respira fundo. Eu vou atar essa ferida. Eu não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com